Senhor, meus queridos, quero falar um pouco hoje sobre Isaías 56, versículo 12, que vai falar aqui, na verdade o capítulo vai falar sobre uma profecia a qual Isaías havia dito, ou seja, é uma antivisão do sofrimento de Jesus. Então, queremos falar um pouquinho sobre esse assunto. O assunto é Isaías 53. Esse capítulo fala sobre a antivisão que o profeta teve de Deus quando fala sobre o sofrimento de Jesus, que ele sofreria por todas as nações do mundo. Então, vou começar a falar sobre esse assunto um pouco aqui. O servo sofredor. Esta seção trata do sofrimento e rejeição do Messias, servo, Jesus Cristo. Isaías profetizou que, através do sofrimento deles, muito seria perdoado, justificado, remido e curados. Seu sofrimento também o levaria à sua exaltação em glória. O Novo Testamento cita mais esta parte das Escrituras do que qualquer outro do Antigo Testamento. Ou seja, aqui está falando do servo sofredor. Essa colocação está falando sobre o sofrimento de Jesus, aquilo que Jesus sofreria para que hoje nós pudermos ter a oportunidade de alcançar o perdão. É o que está falando aqui, que seria perdoado, seria redimido, seria justificado e seria curado. Então, o sofrimento de Jesus, ele traz para a humanidade toda essa condição de perdão. Tudo aqui está falando a respeito de que o homem seria sarado, curado para ser salvo. O sofrimento de Jesus foi para que o homem pudesse ser perdoado. Então aqui está falando sobre o servo sofredor, que seria ou que foi Cristo que padeceu por nós. Então a Bíblia ela está mostrando para nós, quando fala sobre o sofrimento de Jesus, que é o servo de Deus, realmente que é o servo de Deus, Jesus está falando o servo sofredor, que seria Jesus, o servo de Deus, que ele assumiria a forma física, a forma humana, para que ele padecesse pelo pecado de todas as nações. Ainda que muitos não acreditam, não recebem, não querem e rejeita Cristo, como está escrito aqui, que ele foi rejeitado. Portanto, o primeiro versículo fala: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou dos braços do Senhor. Isso, ele está falando na Bíblia que Jesus foi rejeitado e continua sendo rejeitado. Jesus continua sendo rejeitado hoje. Existem centenas de religiões e que rejeita Cristo. E Jesus, ele continua sendo rejeitado. Ele foi rejeitado no passado e foi rejeitado nos seus dias, e hoje Jesus continua sendo rejeitado, porque na verdade o homem nunca quer Deus. Então, mas Deus, porque ama o homem e dá para o homem uma oportunidade, então o que Deus faz? Jesus precisou assumir a forma humana para que o homem pudesse ter a oportunidade de ser salvo. Fora disso, ninguém se salvará, ninguém se salvará. Eu estou falando segundo a Bíblia. Então, o que acontece? Jesus, ele passou por esse processo amargante, para que o homem pudesse, então, assim, ter a liberdade de ser perdoado. Então, ele é aquele servo sofredor que o profeta profetizou, que Jesus passaria por esse processo, para que o homem pudesse ser alcançado por ele. Então, nós vemos aqui que antes de Jesus vir, antes de Jesus assumir a forma humana, então a Bíblia nos revela que já tinha Deus usado o profeta para falar do seu sofrimento. Então, porque Jesus assumiu a forma humana,
porque não havia outra condição do homem ser salvo se não fosse por isso. Então Jesus, ele é o único Deus homem, que eu já tenho falado em alguns vídeos. Então ele é o único Deus homem. Jesus assumiu a forma humana. Para que isso tudo acontecesse, Jesus precisou assumir a forma humana. Então Jesus tem as duas naturezas. Jesus tem a natureza divina e Jesus tem a natureza humana. Na natureza divina, Jesus tem pai e não tem mãe. Na natureza humana, Jesus tem mãe e não tem pai. Certo? Então é isso. Então aqui nós encontramos a palavra de Deus falando sobre o servo sofredor, que seria o que aconteceu, que Jesus fez por todos nós, para ser perdoado, para ser justificado, para ser remido, para ser curado. E depois de tudo isso, então aí entra a exaltação de Jesus em glória, porque ele deixou a sua glória, veio aqui na terra, passou por todo esse sofrimento e ele retornou à sua glória. Então Jesus, ele se apresentado aqui em Isaías 53 como o servo sofredor, ou seja, aquele que assumia a culpa do pecado dos homens, aquele que veio para fazer o homem entender que ele necessita de um Salvador, e o Salvador é Jesus. Então fica aí essa palavra que a Bíblia nos mostra, que antes de Jesus nascer já foi profetizado que ele sofreria uma penalidade que não dá nem para explicar o sofrimento de Jesus para alcançar a humanidade. Tá bom? Essa é a palavra que fala como Jesus assumiu a forma humana.